Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 5, julho 1862, volume 7, segunda parte. Poesia Espírita. Sociedade Espírita de Bordeaux, médium, Senhor Ricard. A criança e a visão. Mãezinha, é noite fechada, eu sinto o sono vir. Põe-me no leito cor-de-rosa, ou em teus braços vou dormir. Criança, faz a prece a Deus. Vamos, filha, de joelhos, rezemos para teu Pai, lá no céu, longe de nós. Lá em cima não, mamãe, junto a Deus, pois Deus quis. Só os maus têm sua cólera, Paizinho é seu eleito. Deus te entende, cara filha, teu desejo é escutado. Peçamos para teu Pai repouso, felicidade. Também por ti peço, ó Mãe, digo a Deus, ó poderoso, vós que levastes meu Pai, não me leveis a mamãe. Obrigado, Gabriela, tão jovem que coração. Do alto teu Pai te guia, sua alma vejo em teu rosto. Como queira, mamãe, pois o papai nos escuta, que voltasse doutra vida a beijar sua filhinha. Pede a Deus este prodígio para nós que aqui sofremos. A alma do morto embala o berço de sua filha. Mãezinha, é noite fechada e eu sinto o sono vir. Põe-me no leito cor-de-rosa, boa noite, vou dormir. Mas não, eu vejo, é papai, aqui está junto ao meu leito. Vem aqui, vem, ó mãezinha, ele nos olha e sorri. Na testa sinto seu beijo, sua mão em meus cabelos. Como tu, fecha-me a boca, e eis que sobe para o céu. Mãezinha, é noite fechada. Filhinha, não vai dormir. Papai, ao leito cor-de-rosa, prometeu tornar a ver. Teu anjo da guarda. Duplo suicídio por amor e dever. Estudo moral. Em A Opinião Nacional, de 13 de junho, lemos o seguinte. Terça-feira, último dos 2 enterros, entraram juntos na igreja da Boa Nova. Eram acompanhados por um homem que parecia pressa de uma dor profunda e por uma multidão considerável, na qual se notava tristeza e recolhimento. Eis um ligeiro relato dos acontecimentos que determinaram a dupla cerimônia fúnebre. A senhorita Palmira, modista, residente com os pais, era dotado de um físico encantador, ao qual se juntava um caráter muito amável. Assim, era muito assediada de propostas de casamento. Entre os aspirantes à sua mão, tinha preferido o Sr. B., que experimentava uma viva paixão. Posto o amasse muito, entendeu, pelo respeito filial, ceder à vontade dos pais de desposar o Sr. D., cuja posição social lhes parecia mais vantajosa que a do rival. O casamento foi celebrado há 4 anos. Os senhores B e D eram amigos íntimos. Posto não tivessem nenhum interesse comum, não deixaram de se ver. O amor recíproco do Sr. B e de Palmira, agora Sra. D, não havia morrido. E como se esforçassem por comprimi-lo, ele aumentava em razão da mesma violência. Para tentar apagá-lo, B tomou o partido de se casar. Casou-se com uma moça de excelentes qualidades e fez todo o possível para amá-la. Mas não tardou a perceber que esse meio heróico era inútil para o curar. Não obstante, durante 4 anos, nem B nem a Sra. D faltaram aos seus deveres.
Não se poderia descrever o que eles sofreram, porque D, que amava verdadeiramente o seu amigo, o atraía sempre para sua casa, e quando ele queria fugir, o obrigava a ficar. Enfim, há alguns dias, aproximados por uma circunstância fortuita, os dois amantes não resistiram à paixão que os arrastava um para o outro. Apenas cometida a falta, sentiram o mais terrível remorso. A jovem senhora lançou-se aos pés do marido assim que ele voltou e disse-lhes em soluço: Enxote-me, mate-me, agora sou indigna de ti. E como se ele ficasse mudo de espanto e de dor, ela lhe contou suas lutas, seus sofrimentos, tudo quanto lhe tinha sido preciso de coragem para não falir mais cedo. Fê-lo compreender que, dominada por um amor ilegítimo, jamais tinha cessado de ter por ele o respeito, a estima e o apego de que ele era digno. Em vez de amaldiçoá-la, o marido chorava. B chegou em meio a esta cena e fez idêntica confissão. D os ergueu a ambos e lhes disse: Sois dois corações leais e bons. Só a fatalidade os tornou culpados. Li no fundo dos vossos pensamentos e li sinceridade. Por que vos puniria por um arrastamento ao qual não resistiram todas as vossas forças morais? A punição está no pesar que sentis. Prometei-me que vos deixareis de ver e não tereis perdido nem a minha estima, nem a minha afeição. Esses dois desventurados amantes apressaram-se a fazer o juramento pedido. A maneira por que sua confissão havia sido recebida pelo Sr. D aumentou-lhes a dor e o remorso. Tendo o acaso lhes proporcionado um encontro não buscado, comunicaram-se reciprocamente o estado de alma e concordaram em que só a morte seria remédio aos males que experimentavam. Resolveram matar-se juntos e fizeram a data para o dia seguinte, desde que o Sr. D estaria ausente de casa grande parte do dia. Depois de feitos os últimos preparativos, escreveram uma longa carta, na qual diziam, em substância: Nosso amor é mais forte que todas as promessas. Poderíamos ainda, apesar de tudo, fraquejar, sucumbir. Não conservaremos uma existência culposa. Para nossa expiação, faremos ver que a falta por nós cometida não deve ser atribuída à nossa vontade, mas ao arrebatamento de uma paixão cuja violência estava acima de nossas forças. Esta carta comovedora terminava por um pedido de perdão e os dois amantes imploravam, como graça, serem reunidos no túmulo. Quando o Sr. D entrou em casa, ofereceu-se-lhe um doloroso espetáculo. No meio do espesso vapor que se exalava de um forno portátil cheio de carvão, os dois amantes, deitados e bem vestidos no leito, estavam estreitamente abraçados. Tinham cessado de viver. O Sr. D respeitou a última vontade dos dois amantes. Quis que juntos participassem das preces na igreja e que não se separassem no cemitério. O senhor cura de Boa Nova entendeu que deveria desmentir, num artigo em vários jornais, a admissão dos dois corpos em sua igreja pela oposição das leis canônicas. Tendo sido lido esse relato como assunto de estudo moral na Sociedade Espírita de Paris, dois espíritos fizeram a seguinte apreciação: Eis aí a obra de vossa sociedade e de vossos costumes, mas o progresso será feito. Mais algum tempo, e fatos que tais não se repetirão. Certas criaturas são como as plantas que se metem numa prensa. Falta-lhes o ar, sufocam e não podem espalhar o seu perfume. Vossas leis e vossos costumes traçaram limites à expansão de certos sentimentos.
o que muitas vezes leva duas almas dotadas das mesmas faculdades, dos mesmos instintos simpáticos, se encontrarem em duas ordens diferentes. E não podendo unir-se, quebram-se na tenacidade de quererem encontrar-se. Que fizestes do amor? Vós o reconduziste ao peso de um rolo de metal. Vós o jogastes numa balança. Em vez de ser rei, é escravo. De um laço sagrado, vossos costumes fizeram uma corrente de ferro, cujos elos esmagam e matam os que não nasceram ser acorrentadas. Se vossas sociedades marchassem pela vida de Deus, vossos corações não se consumiriam em chamas passageiras e vossos legisladores não teriam sido forçados a manter as vossas paixões pelas leis. Mas o tempo marcha e soará a grande hora, na qual podereis todos viver a verdadeira vida, a vida do coração. Quando as batidas do coração não mais forem comprimidas pelos cálculos frios dos interesses materiais, não vereis mais esses suicídios horríveis que de tempos em tempos vêm lançar um desmentido sobre os vossos preconceitos sociais. Santo Agostinho, médium, senhor, vici. Os dois amantes que se suicidaram ainda não vos podem responder. Eu os vejo. Estão mergulhados na perturbação e assustados pelo sopro da eternidade. As consequências morais de sua falta os castigarão durante migrações seguidas, nas quais as suas almas, desemparelhadas, buscar-se-ão incessantemente e sofrerão o duplo suplício do pressentimento e do desejo. Realizada a expiação, serão para sempre reunidas no seio do eterno amor. Jorge, médium, senhor Costel. 8 dias depois, tendo consultado o guia espiritual do médium sobre a possibilidade da evocação desses dois espíritos, foi respondido: eu vos disse da última vez que na vossa próxima sessão poderíeis evocá-los. Virão ao apelo de meu médium, mas não se verão. Uma noite profunda os oculta um do outro por muito tempo. Santo Agostinho, médium, senhor, vici. 1. Evocação da Senhora. Resposta: sim, comunicar-me-ei, mas com o auxílio do Espírito que aí está, que me ajuda e me impõe. 2. Vedes o vosso amado com o qual vos suicidastes? Nada vejo, nem mesmo os espíritos que vagam comigo no lugar onde estou. Que noite, que espesso véu sobre o meu rosto. 3. Que sensação experimentastes quando despertastes da morte? Estranha, tinha frio e queimava. O gelo corria-me nas veias e o fogo estava em meu rosto. Coisa estranha, mistura inaudita, gelo e fogo parecendo extinguir-me. Pensava que ia sucumbir uma segunda vez. 4. Sofreis dor física? Todo o meu sofrimento está nisto e nisto. 5. Que quereis dizer por nisto e nisto? Nisto em meu cérebro e nisto no coração. Observação. É provável que se tivesse podido ver o espírito, ter-se-ia visto levar a mão à fronte e ao coração. 6. Credes que ficareis sempre nesta situação? Oh, sempre, sempre. Por vozes escuto risos infernais, vozes espantosas que me gritam estas palavras. Sempre assim. 7. Ora, nós vos podemos dizer com toda certeza que não será sempre assim. Arrependendo-vos, obtereis o perdão.
Que dissestes? Não compreendo. 8. Repito que os vossos sofrimentos terão um termo, que podeis apressar pelo vosso arrependimento, e nós vos ajudaremos pela prece. Só entendi uma palavra e sons vagos. Essa palavra é graça. É da graça que quereis falar? Oh, o adultério e o suicídio são 2 crimes muito odiosos. Falastes de graça. Sem dúvida, a alma que passa ao meu lado, pobre criança que chora e espera. Observação. Uma senhora da sociedade disse que acabara de dirigir a Deus uma prece por essa infeliz e que, sem dúvida, foi o que a tocou, que, na verdade, mentalmente para ela, havia pedido a graça de Deus. 9. Disseste que estais nas trevas. Não nos vedes? É-me permitido escutar algumas das palavras que pronunciais, mas só vejo um crepe negro sobre o qual se desenha, em certas horas, uma cabeça que chora. 10. Se não vedes o vosso amado, não sentis a sua presença perto de vós desde que aqui está? Ah, não me falais dele. Devo esquecê-lo por enquanto, se quiser que do crepe se apague a imagem que aí vejo desenhada. 11. Que imagem é esta? A de um homem que sofre e cuja existência moral na terra eu matei para muito tempo. Observação. Como demonstram os fatos, frequentemente a escuridão acompanha o castigo dos espíritos criminosos. Ela segue imediatamente a morte e a sua duração. Variável de acordo com as circunstâncias, pode ir de alguns meses a alguns séculos. Compreende-se facilmente o horror de semelhante situação, na qual o culpado não percebe senão aquilo que lhe pode lembrar a falta, e pelo silêncio aumentar a solidão e a incerteza em que está mergulhado, as ansiedades e o remorso. Lendo-se essa descrição, a princípio tem-se a impressão de que tal suicídio tem circunstâncias atenuantes a encará-lo até como um ato heróico, pois que foi provocado pelo sentimento do dever. Vê-se, porém, que foi julgado diversamente e que a pena dos culpados será longa e terrível, porque se refugiaram voluntariamente na morte, a fim de fugir à luta. A intenção de não faltar ao dever certamente era honrosa e mais tarde ser-lhe-ás levada em consideração, mas o verdadeiro mérito teria sido vencer o arrastamento, ao passo que eles fizeram como o desertor, que foge ao momento do perigo. A pena dos 2 culpados, como se vê, consistirá em se buscarem por muito tempo sem se encontrarem, quer no mundo dos espíritos, quer em outras encarnações terrenas. Está momentaneamente agravada pela ideia de que o seu estado atual deve durar sempre. Fazendo parte do castigo, um tal pensamento não lhes foi permitido ouvir as palavras de esperança que lhes dirigimos. Aos que achassem essa pena muito terrível e muito longa, sobretudo se não deve cessar senão após várias reencarnações, diremos que sua duração não é absoluta e que dependerá da maneira por que suportarem as provas futuras, no que poderemos ajudá-los por meio de preces. Como todos os espíritos culpados, serão os árbitros de seu próprio destino. Isto não é melhor que a duração eterna e sem esperanças, a que são irremediavelmente condenados segundo a doutrina da Igreja, que os considera de tal modo destinados ao inferno, que lhes recusou as últimas preces, certamente porque inúteis. Certos católicos censuram o espiritismo por não admitirem o inferno.
Certamente, ele não admite a existência de um inferno localizado, como as suas chamas, os seus tridentes e as torturas corporais renovadas do Tártaro pagão. Mas a posição em que nos mostra os espíritos infelizes não é muito melhor. Tem apenas a diferença radical que a natureza das penas nada tem de irracional e que, em vez de remissível, sua duração está subordinada ao arrependimento, à expiação e à reparação, o que é, ao mesmo tempo, mais lógico e mais conforme à doutrina da justiça e da bondade de Deus. Teria sido o Espiritismo um remédio eficaz, no caso vertente, para evitar o suicídio? Sem dúvida. Ele teria dado a esses dois seres uma confiança no futuro, que teria mudado completamente sua maneira de encarar a vida terrena e, por conseguinte, lhes teria dado a força moral que lhes faltou. Supondo que tivessem tido fé no futuro, o que ignoramos, e que se matando seu objetivo tivesse sido de se reunirem mais depressa, teriam sabido, por exemplos análogos, que chegariam a resultados diametralmente opostos e encontrar-se-iam separados por muito mais tempo do que aqui na Terra, pois Deus não permitiria uma recompensa pela infração de suas leis. Assim, certos de não poder realizar seus desejos, mas, ao contrário, de se encontrarem numa posição 100 vezes pior, seu próprio interesse os aconselhava a terem paciência. Nós os recomendamos às preces de todos os espíritas, a fim de lhes ser dada a força e a resignação que poderiam sustentá-los em suas novas provas e ainda abreviar o seu castigo. Ensinamentos e dissertações espíritas. União Simpática das Almas. Bordeaux, 15 de fevereiro de 1862. Médium Senhora H. P. Já me dissestes várias vezes que nos reuniríamos para não mais nos separarmos. Como poderá dar-se isto? As reencarnações, mesmo as que se seguem às da Terra, nem sempre separam por um tempo mais ou menos longo? Resposta. Já te disse, Deus permite aos que se amam sinceramente e souberam sofrer com resignação para expiar as suas faltas, reunir-se, a princípio, no mundo dos espíritos, onde progridem juntos, a fim de obterem reencarnações em mundos superiores. Podem, pois, se o pedirem com fervor, deixar os mundos espíritas na mesma ocasião, reencarnar-se nos mesmos lugares e, por um encadeamento de circunstâncias previstas, reunir-se pelos laços que mais convierem aos seus corações. Uns terão pedido para serem pai ou mãe de um espírito que lhes era simpático e que terão a felicidade de dirigir ao bom caminho, cercando-o de suaves cuidados da família e da amizade. Outros terão pedido a graça de se unirem pelo casamento e de verem decorrer muitos anos de felicidade e de amor. Falo do casamento entendido no sentido de união íntima de dois seres que não querem separar-se mais. Mas, tal como é compreendido entre vós, o casamento não é conhecido nos mundos superiores. Nesses lugares de felicidade, de liberdade e de alegria, os laços são de flores e de amor. E não penses por isso que serão menos duráveis. Só o coração fala e guia nessas uniões tão suaves. Uniões livres e felizes, casamento de almas perante Deus, eis a lei do amor dos mundos superiores. E os seres privilegiados dessas regiões abençoadas, sentindo-se mais fortemente ligados por semelhantes sentimentos do que são os homens da terra, que muitas vezes calcam aos pés os mais sagrados compromissos, não oferecem o pungente espetáculo
de uniões perturbadas sem cessar pela influência dos vícios, das paixões inferiores, da inconstância, da inveja, da injustiça, da aversão, de todas essas horríveis inclinações que conduzem ao mal, ao perjúrio e à violação dos juramentos mais solenes. Então, esses casamentos abençoados por Deus, essas uniões tão suaves, são a recompensa daqueles que, tendo se amado profundamente no sofrimento, pedem ao Senhor, justo e bom, para continuarem a se amarem em mundos superiores, sem temerem uma próxima e temerosa separação. Que é o que há nisso que não seja fácil de compreender e admitir? Deus, que ama a todos os seus filhos, não teria podido criar para aqueles que se tiverem tornado dignos uma felicidade tão perfeita quanto cruéis tinham sido as provas? Que poderia conceder que fosse mais conforme ao sincero desejo de todo o coração amoroso? De todas as recompensas prometidas aos homens, algo há semelhante a esse pensamento, a essa esperança, eu poderia dizer, a essa certeza. Unir-se aos seres adorados para a eternidade? Crê-me, minha filha, nossas secretas aspirações, essa misteriosa necessidade irresistível de amor, de amar longamente, de amar sempre, não foram colocadas por Deus nos nossos corações, senão porque a promessa do futuro nos permitia essas doces esperanças. Deus não nos fará experimentar as dores da decepção. Nossos corações querem a felicidade e não batem senão por afeições puras. A recompensa só poderá ser a perfeita realização de nossos sonhos de amor. Do mesmo modo que pobres espíritos sofredores, destinados à provação, foi-nos preciso pedir e escolher por vezes as mais cruéis expiações, assim como espíritos felizes e regenerados, também escolhemos com a nova vida destinada a nos depurar ainda mais a soma de felicidades concedidas ao espírito adiantado. Eis, minha filha bem-amada, um quadro ligeiro das felicidades futuras. Muitas vezes teremos ocasião de voltar a esse assunto agradável. Deves compreender quanto a perspectiva desse futuro me torna feliz e quanto me é doce confiar-te as minhas esperanças. Pergunta: nós nos reconhecemos em novas e felizes existências? Resposta: se não nos reconhecêssemos, seria completa a felicidade? Sem dúvida seria felicidade, porque nesses mundos privilegiados, todos os seres são destinados a serem felizes. Mas seria isto a perfeição da felicidade para os que, separados bruscamente na mais bela época da vida, pedem a Deus para se unirem em seu seio? Seria a realização de nossos sonhos e de nossas esperanças? Não, tu pensas como eu. Se um véu fosse lançado sobre o passado, não haveria a suprema felicidade, a inefável alegria de nos revermos, após as tristezas da ausência e da separação. Não haveria, ou pelo menos ignoraríamos, essa antiguidade de afeição que ainda mais aperta os laços. Assim como em vossa terra, dois amigos de infância gostam de encontrar-se no mundo, na sociedade, e se buscam muito mais do que se suas relações apenas datassem de alguns dias. Também os espíritos que mereceram o inapreciável favor de se unirem nos mundos superiores são duplamente felizes e reconhecidos a Deus por esse novo encontro, que corresponde aos seus olhos mais caros. Os mundos colocados acima da Terra, na escala da perfeição,
são cumulados de todos os favores que possam contribuir para a felicidade perfeita dos seres que os habitam. O passado não lhes é oculto, porque a lembrança de seus sofrimentos antigos, de seus erros resgatados, à custa de muitos males e a lembrança ainda mais viva de suas afeições sinceras, lhes fazem achar 1000 vezes mais doce essa nova vida e os protegem contra faltas a que talvez pudessem ser arrastados por uns restos de fraqueza. Esses mundos são para o homem o paraíso terrestre, destinado a conduzi-los ao paraíso divino. Observação: enganar-nos-íamos redondamente quanto ao sentido desta comunicação, se nela víssemos uma crítica às leis que regem o casamento e a sanção das uniões efêmeras extraoficiais. Com leis, as únicas imutáveis são as leis divinas. Mas as leis humanas, devendo ser apropriadas aos costumes, aos usos, ao clima, ao grau de civilização, são essencialmente mutáveis, e seria mal se assim não o fossem, e que os povos do século XIX estivessem presos à mesma regra que regiam os nossos antepassados. Assim, se as leis mudaram deles até nós, como não chegamos à perfeição, elas deverão mudar de nós até os nossos descendentes. No momento em que é feita toda a lei, tem a sua razão de ser e a sua utilidade. Mas pode dar-se que, sendo boa hoje, não o seja amanhã. No estado dos nossos costumes, de nossas exigências sociais, o casamento necessita ser regulado pela lei, e a prova que esta lei não é absoluta é que não é a mesma para todos os países civilizados. É então permitido pensar que nos mundos superiores, onde não há os mesmos interesses materiais a salvaguardar, onde não existem o mal, isto é, onde os espíritos maus são excluídos da encarnação, onde, consequentemente, as uniões resultam da simpatia e não do cálculo, as condições devam ser diferentes. Mas aquilo que é bom para eles poderia ser mal para nós. Além disso, há que considerar que os espíritos se desmaterializam à medida que se elevam e se depuram. Só nos planos inferiores é que a encarnação é material. Para os espíritos superiores, não há mais encarnação material e, consequentemente, não há procriação, pois esta é pelo corpo e não pelo espírito. Uma afeição pura é, pois, o único objetivo da união, e por isso mesmo, ao contrário do que se dá na Terra, não necessita da sanção dos funcionários ministeriais. Uma telha. Sociedade Espírita de Paris. Médium Senhora C. Um homem passa pela rua. Uma telha lhe cai aos pés. Ele diz: que sorte, um passo mais e eu estaria morto. Em geral, é o único agradecimento que envia a Deus. Entretanto, esse mesmo homem, pouco tempo depois, adoece e morre na cama. Porque foi preservado da telha para morrer alguns dias após, como toda a gente? Foi o acaso, dirá o incrédulo, como ele próprio disse. Que sorte! Para que então lhe serviu escapar ao primeiro acidente, se sucumbiu ao segundo? Em todo caso, se a sorte o favoreceu, o favor não durou muito. A essa pergunta, o espírita responde: a cada instante escapamos de acidentes que, como se costuma dizer, nos deixam a 2 dedos da morte. Não vedes nisso um aviso do céu para vos provar que a vida está por um fio, que jamais temos certeza de viver amanhã e que assim devemos sempre estar preparados para partir? Mas que fazeis quando ides empreender uma longa viagem?
Tomais disposições, arranjai os negócios, muni-vos de provisões e de coisas necessárias para o caminho. Desembaraçai-vos de tudo quanto pudesse atrapalhar e retardar a marcha. Se conheceis a terra para onde ides, se lá tendes amigos e conhecidos, partis sem receio, certos de serdes bem recebidos. Caso contrário, estudais o mapa da região e arranjais cartas de recomendação. Suponde que sejais obrigados a empreender essa viagem no dia seguinte, que não tendes tempo de fazer preparativos, ao passo que, se estivesseis prevenidos com bastante antecedência, teríeis disposto todas as coisas para a vossa utilidade e vossa conveniência. Então, todos os dias estáis expostos a empreender a maior e a mais importante das viagens, a que deveis fazer inevitavelmente. E, contudo, não pensais nisto mais do que se tivesseis de viver perpetuamente na terra. Em sua bondade, Deus cuida de vós, advertindo-vos por numerosos acidentes, aos quais escapais, e só lhe tendes esta expressão: que sorte! Espíritas, sabeis quais os preparativos a fazer para essa grande viagem, que tem para vós consequências muito mais importantes que todas as que empreendeis aqui na terra, porque, da maneira por que ela se realiza, depende a vossa felicidade futura. O mapa que vos dará a conhecer o país onde ides entrar é a iniciação nos mistérios da vida futura. Por ela, o país não será desconhecido para vós. Vossas provisões são as boas ações que tiverdes realizado e que vos servirão de passaporte e de cartas de recomendação. Quanto aos amigos que lá encontraríeis, vós os conheceis. É dos maus sentimentos que vos devereis se desembaraçar, pois infeliz é aquele a quem a morte surpreende com o ódio no coração, como alguém que caísse na água com uma pedra atada ao pescoço e que o arrastaria para o fundo. Os negócios que deveis pôr em ordem é o perdão àqueles que vos ofenderam. São os erros cometidos para com o próximo e que urge reparar, a fim de conquistardes o perdão, pois os erros são dívidas de que o perdão é a quitação. Apressai-vos, pois, que a hora da partida pode soar de um momento para o outro e não vos dar tempo para a reflexão. Em verdade vos digo, a telha que cai aos vossos pés é o sinal a vos advertir para estardes sempre prontos a partir ao primeiro sinal, a fim de não serdes tomados de surpresa. O Espírito da Verdade. César, Clovis e Carlos Magno. Sociedade Espírita de Paris, 24 de janeiro de 1862. Assunto proposto. Médium, Senhor A. Didier. Esta não é apenas uma questão material, mas também muito espiritualista. Antes de abordar o ponto principal, um A do qual falaremos em primeiro lugar. Que é a guerra? A guerra, respondemos de saída, é permitida por Deus, pois que existe, existiu e existirá sempre. É erro na educação da inteligência não ver em César senão um conquistador, em Clovis senão um bárbaro, em Carlos Magno senão um déspota, cujo sonho insensato queria fundar um imenso império. Ah, meu Deus, como geralmente se diz os conquistadores, são os próprios joguetes de Deus. Como sua audácia, seu gênio os fez chegar ao primeiro posto, viram em torno de si não só homens armados, mas ideais, progresso, civilizações que era necessário lançar às outras nações. Partiram, como César, para levar Roma a Lutécio, como Clovis, para os germes de uma solidariedade monárquica, como Carlos Magno,
para fazer raiar o facho do cristianismo para os povos cegos nas nações já corrompidas pelas heresias dos primeiros tempos da Igreja. Ora, eis o que aconteceu. César, o mais egoísta desses três grandes gênios, faz servir a tática militar, a disciplina, a lei, numa palavra, para trazer as galhas na retaguarda do exército. Seguia a ideia imortal e as reputações vencidas e indomáveis sofriam o jugo de Roma. É certo, mas se tornavam províncias romanas. A orgulhosa Marsélia teria existido sem Roma? Lugdunum e tantas outras cidades célebres nas anais tornaram-se centros imensos, focos de luz para as ciências, as letras e as artes. César é, pois, um grande propagador, um desses homens universais que se servem do homem para civilizar o homem, um desses homens que sacrificam homens em proveito da ideia. O sonho de Clovis foi estabelecer uma monarquia, bases, uma regra para o seu povo. Mas como a graça do cristianismo não o iluminava ainda, foi propagador bárbaro. Devemos encará-lo na sua conversão. Imaginação ativa, febril, belicosa, viu na vitória sobre os visigodos um prêmio da proteção de Deus. E daí por diante, certo de estar sempre com ele, fez-se batizar. Eis que o batismo se propaga nas Gálias e o cristianismo que se expande cada vez mais. É o momento de dizer, como Corneio, Roma não era mais Roma. Os bárbaros invadiam o mundo romano. Depois do abalo de todas as civilizações esboçadas pelos romanos, eis que um homem sonha espalhar pelo mundo não mais os mistérios e o prestígio do Capitólio, mas as crenças formidáveis ix la chapella. Eis um homem que está ou se julga com Deus. Um culto odioso, rival do cristianismo, ainda ocupa os bárbaros. Carlos Magno cai sobre essa gente e Wittenkind, depois de lutas e de vitórias alternadas, se submete por fim humildemente e recebe o batismo. Eis aí, por certo, um quadro imenso, onde se desenrolam tantos fatos, tantos golpes da providência, tantas quedas e tantas vitórias. Mas qual a conclusão? A ideia, universalizando-se, propagando-se mais e mais, não esbarrando nem nos desmembramentos das famílias, nem no desânimo dos povos, e tendo por objetivo, por toda a parte, a implantação da cruz do Cristo em todos os pontos da terra, não é um imenso fato espiritualista? É necessário, pois, encarar esses três homens como grandes propagadores que, por ambição ou por crença, avançaram a luz no Ocidente, quando o Oriente sucumbia na enervante preguiça e na sua inatividade. Ora, a Terra não é um mundo em que o progresso se faça rapidamente e por via da persuasão e da mansuetude. Não vos admireis, pois, que muitas vezes seja preciso tomar da espada em vez da cruz. Lamennais. D. Disseste que existe sempre a guerra. Contudo, parece que o progresso moral, destruindo as suas causas, a fará cessar. Resposta. Ela existirá sempre, no sentido em que sempre haverá lutas, mas as lutas mudarão de forma. É verdade que o Espiritismo deve espalhar no mundo a paz e a fraternidade. Mas, bem o sabeis, se o bem triunfa, nada obstante, sempre haverá luta. Evidentemente, o Espiritismo, cada vez mais, fará compreender a necessidade da paz. Mas o mal vela sempre. Ainda será necessário muito tempo na Terra lutar pelo bem. Apenas as lutas se irão tornando mais raras.
Mesmo assunto, médium Senhor Limar. A influência dos homens de gênio sobre o futuro dos povos é incontestável. Nas mãos da providência, eles são instrumentos para abreviar as grandes reformas que, sem eles, só viriam depois de muito tempo. São eles que semeiam os germes das ideias novas. E o mais das vezes, voltam alguns séculos mais tarde sob outros nomes para continuar ou completar a obra que começaram. César, essa grande figura da antiguidade, nos representa o gênio da guerra, a lei organizada. As paixões por ele levadas ao extremo abalaram profundamente a sociedade romana. Esta muda de face e na sua evolução tudo se transforma em seu redor. Os povos sentem mudar a sua antiga constituição. Uma lei implacável, a da força, une o que não devia separar-se, conforme a época em que vivia César. Sob sua mão triunfante, as Gálias se transformam e, após 10 anos de combates, constituem uma unidade poderosa. Mas dessa época data a decadência romana. Levada ao excesso, essa potência que fazia tremer o mundo cometia as faltas do poder extremo. Tudo quanto cresce além das proporções assinadas por Deus devem cair também. Esse grande império foi invadido por uma nuvem de povos saídos de regiões então desconhecidas. O renome tinha levado com as armas de César as ideias novas aos países do norte, que se precipitaram como uma torrente. Vede essas tribos bárbaras lançando-se rapaces sobre as províncias onde o sal era melhor, o vinho mais doce, as mulheres mais belas. Atravessavam as Gálias, os Alpes, os Pirineus, para fundar suas colônias em toda a parte e desagregar o grande corpo chamado Império Romano. Só o gênio de César tinha bastado para levar sua nação ao auge do poder. Dele data a época da renovação, em que todos os povos se confundem, se atritam uns aos outros, buscando outras coesões, outros elementos. E, entretanto, durante vários séculos, que ódio entre essa gente, quantos combates, quantos crimes, quanto sangue. Barbaré. Com sua mão bárbara, Clovis devia ser o ponto de partida de uma nova era para os povos. Obedecia ao costume e, para formar uma nação, não recuava ante coisa alguma. Tomava-a com o punhal e a astúcia. Criava um novo elemento adotando o batismo, iniciando seus rudes soldados numa nova crença. Entretanto, como ele, tudo ia à deriva, apesar da ideia, apesar do cristianismo. Eram precisos Carlos Martel, Pepino e depois Carlos Magno. Saudemos essa figura poderosa, essa natureza enérgica que sabe, novo César, reunir num feixe todos os povos dispersos, mudar as ideias e dar uma forma a esse caos. Carlos Magno é a grandeza na guerra, na lei, na política, na moralidade nascente, que devia fundir os povos e lhes dar a intuição da conservação, da unidade. Da solidariedade dele datam os grandes princípios que formaram a França. Dele datam as nossas leis, as nossas ciências aplicadas. Transformador, era ele marcado pela providência para ser o traço de união entre César e o futuro. Também o chamam o Grande, porque se empregou terríveis meios de execução. Foi para dar nova forma e um pensamento único a essa reunião de povos bárbaros que não podiam obedecer senão a quem era poderoso e forte. Barbaré. Nota. Como o nome era desconhecido, pediu-se ao espírito que desse alguns esclarecimentos sobre a sua pessoa. Eu vivi ao tempo de Henrique IV.
era, entre todos, humilde. Perdido nessa Paris, onde tão bem se esquece aquele que se esconde e só busca o estudo, gostava de ser só, ler e comentar à minha maneira. Pobre, trabalhava, e o labor diário me dava essa alegria inefável que se chama liberdade. Copiava livros, fazia essas maravilhosas vinhetas, prodígios de paciência e de saber, que davam o pão e a água a toda a minha paciência. Mas eu estudava, amava minha pátria e buscava a verdade na ciência. Ocupava-me de história e, para a minha França, bem amada, eu desejava a liberdade. Desejava todas as aspirações sonhadas na minha humildade. Desde então, estou no mundo melhor e Deus me recompensou de minha abnegação, dando-me essa tranquilidade de espírito, em que todas as obsessões do corpo estão ausentes. E eu sonho pelo meu país, pelo mundo inteiro, pela nossa terra, pelo amor e pela liberdade. Venho muitas vezes para vos ver e vos ouvir. Gosto dos vossos trabalhos e deles participo com todo o meu ser. Desejo-vos perfeitos e satisfeitos no futuro. Que sejais felizes, como eu o desejo. Mas não o sereis completamente, se não vos despojardes da roupagem velha, que desde muito veste o mundo inteiro. Falo do egoísmo. Estudai o passado, a história do vosso país, e aprendereis mais com o sofrimento dos vossos irmãos que com qualquer outra ciência. Viver é saber, é amar, é auxiliar-se mutuamente. E depois e fazei segundo o vosso espírito. De lá, Deus vos vê e vos julga. Barbarré. Aviso. Foi-nos enviado um manuscrito muito volumoso intitulado O Amor, Revelações do Espírito de Terceira Ordem, da série Angélica ao irmão P. Montani. A remessa não veio acompanhada de uma carta, de modo que ignoramos a quem agradecer. Se este número lhe cair nas mãos, pedimos que se dê a conhecer a fim de podermos agradecer. Enquanto esperamos, diremos que o trabalho tem coisas excelentes e é baseado na mais sã moral e sobre os princípios fundamentais do Espiritismo. Mas, ao lado disso, há teorias aventurosas sobre vários pontos e que se prestam a uma crítica séria. De nossa parte, não poderíamos aceitar tudo quanto ali se contém e achamos inconveniente publicá-lo sem modificações. Allan Kardec.